Olá, tudo bem? Eu sou o Flávio de Freitas e eu dei uma palestra sobre a estrela de Oswald e muita gente me perguntou, fizeram perguntas sobre coisas que precisavam de ter um certo entendimento sobre fundo de clareamento. E hoje eu resolvi responder algumas perguntas. E na ocasião, teve pessoas que me perguntou também sobre o teste de mecha. Como faria o teste de mecha? Como aqui eu estou olhando aqui no meu notebook, que eu selecionei algumas perguntas que eu não pude responder no dia, uma pergunta da Karina Rocha. Minha dúvida é no teste de mecha. Quanto tempo tenho que deixar para o teste? E o tempo de clareamento, tipo 45 minutos, ou pode esperar menos para adiantar o trabalho? Bom, hoje em dia eu espero menos, porque quanto mais você trabalha como cabeleireiro, você começa a mexer com pó descolorante, com as águas oxigenadas, fazendo as misturas, descolorindo o cabelo, e você vai entendendo como é que funciona essa dinâmica. Mas no começo eu aconselho você fazer um teste de mecha assim, ó. Você espera o tempo real, como se fosse fazer o procedimento, para você ir entendendo melhor como é que funciona a descoloração. E aí sim você vai conseguir acompanhar direitinho, ver se o cabelo vai ter a resistência necessária para quando você fazer de fato a descoloração, ou fazer as suas luzes, ou fazer as suas mechas, e o cabelo ter aquela resistência. Então o teste de mecha, na verdade, ele é um mini procedimento para você ter um entendimento se aquilo vai funcionar ou não. E aí, em particular, eu costumo fazer o teste de mecha com água oxigenada de 30 volume e pó descolorante. Porque se o cabelo resistir com água oxigenada de 30 volume e pó descolorante, eu poderei fazer o procedimento depois com tranquilidade. Mas muitos cabeleireiros gostam de usar água oxigenada de 40 volume. Porém, a água oxigenada de 40 volume e pó descolorante, ele gera muito mais calor e danifica mais o cabelo. E aí você pode fazer esse teste de mecha com água oxigenada de 30 ou de 40 e você vai perceber se esse cabelo vai ter resistência necessária para você fazer o procedimento real, que é depois. Caso contrário, você desiste e toma outro tipo de atitude diante do trabalho que você tem que fazer. Aí você vai ter que aconselhar a tua cliente, vai fazer hidratação, vai cuidar daquele cabelo para fazer esse procedimento mais para frente. Mas se ele tiver a resistência necessária, aí você pode fazer o procedimento sim, porque aí ele vai aguentar, tá? Valeu, carinho. Um abração, qualquer coisa me procura no Facebook, que eu poderia estar respondendo outras perguntas que você tenha dúvida, tá bom? Beleza? Bom, nós vamos agora para a próxima pergunta, a pergunta da Deia. Tem uma pergunta, estou com uma cliente que mesmo fazendo luzes, mechas e tonalizando com violeta, ela vai para o marrom depois. Ela vai para o laranja depois. Deu uma semana. Como faço para tirar esse laranja? Bom, eu vou dizer um negócio para você. Quando a gente faz luzes, mechas, nós temos que conseguir um fundo ideal para fazer aquelas luzes. Por exemplo, que eu vou mostrar para você assim. Ó. Aqui, ó, tem dois cabelinhos aqui. Esse aqui é um amarelo alaranjado, e esse aqui já é um laranja. Se às vezes, quando você está fazendo descoloração, o que ocorre? O pó descolorante ele contém azul e ele engana muito a gente. No momento que você faz, parece que você conseguiu um fundo, tipo esse aqui, ó, a diferença, ó, bem branquinho. E às vezes você não conseguiu. Nesse fundo você consegue fazer luzes bonitas. E aí quando você faz desse aqui, por mais que você matize na hora, dali uma semana, 2, 3 lavadas, ele já fica alaranjado como está aqui, ó. E aí se for um fundo igual esse, nem se fala, aí nem se considera que você fez luzes. Então você tem que perceber quando você faz uma descoloração para fazer luzes ou mecha, se realmente abrir o fundo de descoloração necessário para fazer aquelas luzes, que seria esse, olha as diferenças. Às vezes você faz uma descoloração, fica nesse aqui, não dá luz bonita nem que você queira, de jeito nenhum. Você pode usar o melhor matizador do mundo que não vai dar. E de repente, se ele ficou nesse, já fica um pouquinho melhor se você usar
o cinza com o violeta, que vai dar uma melhorada, mas mesmo assim, dali uma semana, 2 semanas, ele já está meio alaranjado. Então o fundo ideal é um amarelo bem branquinho, tá? O fundo 8, 9 ou 10. E aí sim você vai conseguir, viu, Déia? Aí você vai conseguir fazer luzes bacanas, tá? Nós vamos agora para uma outra pergunta, tá? E é da Déia também. E uma outra cliente quer pintar o cabelo de vermelho bem intenso. O tom dela é castanho médio. Como faço o procedimento? Bom, aí ficou fácil, porque o tom dela é um castanho. Isso aqui. Se o cabelo dela for virgem, aí você pode fazer simplesmente com água oxigenada e a coloração. Você vai passar a coloração lá, é um castanho médio, ele é um tom 4. Aí o que você precisa para fazer um vermelho bonito? Um tom 6 ou até 7. Aí dependendo da coloração que você queira usar, um 666, por exemplo, que é um loiro escuro vermelho intenso. Você coloca a coloração mais água oxigenada. Eu gostaria de colocar de 30, porque o fundo de descoloração que começa para baixo do 5, ele não abre os tons todos. Então eu colocaria água oxigenada de 30 volume e a coloração 666, que você vai ter um vermelho intenso, ele vai ficar muito bonito. Só que se for cabelo virgem, se não for cabelo virgem, o que você tem que fazer? Você vai ter que fazer uma descoloração, ó, e aí você conseguir um fundo igual esse, ó, tá vendo? É um vermelho alaranjado. E aí você vai aplicar essa coloração em cima com a oxigenada de 20 volume mesmo, depois de você fazer essa descoloração. No caso é uma decapagem. Você vai limpar aquela cor, deixando um fundo mais ou menos igual a esse, que é um vermelho alaranjado, e aplicar a coloração. Valeu, Déia? Então, experimenta aí que você vai ver que vai dar certo. Bom, vamos para mais uma pergunta. Agora é uma pergunta da Daiane. Ela pergunta o seguinte. Gente, eu vou falar um negócio para vocês. Ó. Conforme estava lá no chat as perguntas, a gente copiou, colou e colocou nesse slide. Tem muitas coisas aqui que está meio complicado de entender, tá? Mas a gente vai tentar responder. Oi, eu tenho um cabelo cobre na altura do 6'4", cobre, e ela quer voltar para um loiro na altura do tom 9. Como eu faço? Bom, uma das coisas que eu considero assim, um salão difíceis de fazer são luzes em cabelo que tem a coloração, principalmente preto azulado ou vermelho. No caso do cobre aqui, que é o acobreado, ele também tem pigmentação vermelha. Mas se esse cabelo não tiver muito castigado, o que você pode fazer é o seguinte. Eu faria esse procedimento. Eu pegaria esse cabelo, faria um teste de mecha, ver se você consegue um fundo de descoloração 8, 9, para ele ter luz bem branquinha. Que seria igual esse cabelinho aqui que eu vou mostrar para você. Ó. Esse aqui, ó. Bem branquinho. Você conseguir um loiro assim para depois você matizar e ele ficar puxado para o platinado, tá? Então o que você tem que fazer? Eu faria isso, faria um teste mecha. Se abrir para coloração, para ficar um fundo 9, aí eu faria o procedimento. Mas eu faria como? Eu não gosto de fazer. Tem gente que fica falando, quem faz na touca, o negócio é mecha. Só que tem um negócio. Quando você faz na touca, você retira os cabelos para fora e você tem liberdade de trabalhar. Porque na raiz sempre tem um tanto assim que está sem coloração nenhuma. Normalmente, quando você vai fazer 2, 3, 4 dedos, está sem coloração. Você passou o pó descolorante, naquele pedacinho ele vai ficar um loiro bacana, um loiro bonito. Só que onde tem coloração, ele vai ficar um laranja. Ele vai abrir para o laranja, como falam minhas amigas cabeleireiras. E aí o que você deveria fazer? Passar pó descolorante de novo. E aí tem um negócio. Se você trabalhar com água oxigenada e pó descolorante com volume muito alto, você gera bastante calor e esse cabelo danifica logo de cara. Eu costumo fazer assim. Eu passo água oxigenada de 20 volume e faço uma limpeza. Depois eu limpo depois de 40 minutos, 35, 40, 45 minutos, eu vou lá, pego uma toalha úmida, não lavo o cabelo novamente no lavatório, eu não lavo. Ali na cadeira mesmo, eu limpo aquele pó que já venceu, já fez a sua ação,
e passo novamente aonde precisa. Muitas vezes eu consigo fazer cabelo desse jeito passando 2 a 3 vezes pó descolorante. Só que essa maneira que eu estou colocando para você, Daiane, ele dá muito trabalho, demora às vezes um dia inteiro. E muitos cabeleireiros não querem passar por isso. Eles colocam a oxigenada de 30 ou de 40. Só que a sensibilidade do cabelo ele vai estragar mais. Vai virar borrachinha na sua mão. Então você perceba, faça um teste mecha com a oxigenada de 30 volume. Se você viu que abriu e não virou borracha, você vai conseguir fazer dessa maneira que eu te falei. Pode ter certeza. Experimente, me procure no Facebook aí e me dá um alô, ver se você conseguiu, tá? Um abração. Até mais, Daiane. Vamos para outra pergunta. Vou procurar aqui. É da Daiane também, ó. Só que eu quero que você dê uma olhada aí, Daiane. Realmente eu não entendi direito essa pergunta. Eu não entendi o que você quis dizer aqui. Até você pode dar uma olhada agora no slide e ler, ó. Oi, me ajuda aí. Um fundo 7 com cores 9 e 2. Então, fundo 7 seria um amarelo alaranjado. O 9 e 2, a altura do tom 9 e 2 já seria um fundo para você aplicar uma coloração 9.2, teria que ter um fundo 9.2. E eu não entendi direito o que você quis dizer. Então, portanto, eu já tinha lido esse slide antes, eu até deixei aqui, porque eu respondi uma pergunta sua agora. E você me procura no Facebook, tenta me dizer exatamente o que você quer com essa pergunta, que daí eu vou responder numa boa para você, tá? Porque realmente eu não entendi, tá bom? Vamos para outra pergunta aqui. Meu cabelo é um tom natural castanho médio. Então seria um castanho 4. Fiz mechas e abriu num fundo vermelho alaranjado. Mais alaranjado. Eu usei uma coloração 10-13 para colorir, mas logo ficou alaranjado. E aí colori ele em um tom loiro escuro da Alpha Park. Gostaria de fazer mechas novamente. Qual o procedimento que eu faço agora para ficar umas mechas brancas? Estou cursando o curso de cabeleireira, mas ainda não cheguei no módulo de colorimetria. Estou estudando com você para aprender. Desde já agradeço. Eu que agradeço. Muito obrigado por você estar junto conosco, interessado em colorimetria. Isso é bom para nós. Só que, veja, Mara, eu acabei de falar a mesma coisa ali sobre o loiro 6.4. Você pode usar esse mesmo procedimento que eu acabei de falar para você conseguir fazer esse trabalho. Porque você tem coloração no cabelo, que é um loiro escuro agora. Você tem um tom natural castanho médio, então você faça na touca, faça esse procedimento que eu acabei de falar, que se o cabelo não estiver muito castigado, você vai conseguir pelo menos um fundo 8. Mas cuidado que ele engana muito quando você está descolorindo, viu? Principalmente quando a gente está começando. Às vezes a gente chega num fundo desse e acha que está branquinho já, porque o pó descolorante ele é azul. A maioria deles é azul e ele engana os nossos olhos, porque a cor depende da claridade que tiver no ambiente. E isso aqui, para esse, que é um loiro bem clarinho, tem uma diferença enorme. É nesse aqui, ou pelo menos esse aqui, que é um amarelo um pouco mais escuro. Aí você vai conseguir fazer luzes bonitas. No mais, um abração e até uma próxima oportunidade a gente estará aí respondendo novas perguntas. Na quarta-feira nós teremos outra palestra onde nós poderemos estar respondendo outras perguntas para vocês, tá? Um abração, até mais. Valeu!